Crianças, então vamos de aula 23. Nessa aula a gente vai começar a ver o método das frações parciais. O que é esse método? Ele se aplica a funções racionais, funções do tipo p de x sobre q de x, em que você tenha p e q como polinômios, tá? P e q polinômios. E bem, o objetivo é pegar uma função dessa, que tem esse formato, e transformar em uma soma de funções mais simples, tá? Então, às vezes você tem aqui um polinômio sobre outro, e aí você vai transformar isso numa soma de outras funções, tá? E aí a ideia é que, para fazer integral de uma função dessa, você faça a soma das integrais dessas funções mais simples, tá? E aí consiga sair. Então, obviamente, você vai tentar método da substituição, vai tentar integração por partes, e aí em seguida é um método alternativo, é o método das frações parciais, tá? Então, hoje a gente vai começar a montar uns pré-requisitos para atingir o método propriamente dito, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a seguinte: é observar que toda função racional imprópria se escreve como a soma de um polinômio e uma função racional própria. Muito bem. Aparecem esses termos aqui, eu ainda não disse o que é isso. Então, o que é uma função racional própria? Eu disse, você tem um polinômio sobre outro polinômio. Então, quando o grau desse polinômio aqui é menor do que o grau desse polinômio, você diz que a função é racional própria. Por exemplo, se você tem x ao quadrado sobre x3 mais 2x. Então, veja, o grau desse polinômio aqui é 2. O grau desse outro polinômio aqui é 3. Então, esse é um exemplo de função racional própria. Tá? Quando o grau de P é menor do que o grau de Q. O que é o grau? É o maior expoente aí do x, né? O maior expoente com coeficiente não nulo, tá? Caso contrário, se você tiver o grau maior do que ou igual, né, o grau de P maior do que ou igual ao grau de Q, então a função racional é imprópria. Então, se, por exemplo, você tiver x ao cubo menos 5 dividido por x ao quadrado menos x mais 1. Então, nesse caso aqui, você tem uma função racional que é imprópria. Por que isso? Porque o grau aqui em cima é 3, é maior do que o grau aqui de baixo. E o que esse teorema aqui do começo está dizendo é que sempre que eu tiver algo como esse último exemplo aqui, eu posso transformar isso na soma de um polinômio com uma função racional própria, tá? Então, se eu quiser integrar uma função dessa natureza aqui, aí eu já vou começar a fazer a quebra de que eu falei, tá? Eu já quebro isso num polinômio, que é uma coisa fácil, e aí vou ter que me ocupar ainda da integral da função racional própria.
Mas vamos lá, vamos ver como é que isso acontece. Como é que eu passo da imprópria para um polinômio mais a própria. Vou pegar aqui um exemplo diferente. Vou tirar esse exemplo daqui para botar um mais simples, com menores contas. Tá? Então, por exemplo, x ao quadrado sobre x menos 1. Então, eu quero escrever isso como polinômio e uma função racional própria. Tá? Muito bem, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o algoritmo da divisão. Eu preciso fazer x ao quadrado dividido por x menos 1. O que é que acontece? Como é que eu faço a divisão de polinômios? Eu pego aqui os termos de maior expoente e faço a divisão deles. Então, x2 dividido por x dá x. E aí agora eu vou atuar da mesma maneira que na divisão por números. Eu pego esse x, multiplico por x menos 1 e coloco o resultado embaixo do x2. Então, x multiplicado por x dá x2 e x multiplicado por menos 1 dá menos x. Depois eu pego isso e faço a subtração. x2 menos x2 dá 0. Esses aqui se cancelam. Aqui, então, eu vou ficar com menos x dá x. Agora, de novo, eu divido x, esse x, pelo x que está aqui em cima no quociente. Não dividi. Então, x dividido por x dá 1. E aí faço de novo. 1 vezes x menos 1 dá x menos 1. E agora subtraio. Então, vou ficar com x menos x, cancelo, e menos 1. Então, a ideia aqui é a seguinte. O polinômio que eu vou colocar aqui é justamente o quociente aqui, o x mais 1. E a função própria é o resto sobre esse x menos 1. Então, o que a gente acabou de descobrir com essa divisão é que x ao quadrado sobre x menos 1 é x mais 1, que é o quociente lá, esse é o polinômio, mais 1 sobre x menos 1. Essa é uma função racional própria, porque o de cima tem grau 0 e o de baixo tem grau 1. Tá certo? Muito bem. A outra coisa que a gente precisa aprender é que todo polinômio se decompõe como produto de fatores lineares e ou quadráticos. A ideia é que eu vou usar isso com o denominador, tá? Então, o que eu estou dizendo é que o denominador Q de x, ele se escreve como um produto de x menos a1, x menos a2, tá? Eles podem ser repetidos aí, e assim por diante, e eventualmente pode aparecer algo do tipo x2 mais bx mais c. Certo? Então, por exemplo, pegue o polinômio x ao cubo menos 2. Então, uma forma de decompor polinômios, assim, uma forma prática, é você ir buscar raízes desse polinômio, alguma raiz que você conheça. Nesse caso aqui, x ao cubo menos 2 não é isso que eu quero não, eu quero x ao cubo menos 8, tá? Desculpa aí. O
que aí justamente uma das raízes é 2. Tá? Então, quando você encontra uma raiz do polinômio, você sabe que um dos fatores é x menos essa raiz. Tá? A raiz x ao cubo menos 8 igual a 0 vai te dar x ao cubo igual a 8, ou seja, x é igual a raiz cúbica de 8, que é 2. Então, encontrou uma raiz, você já tem um fator, e aí você sabe que o seu polinômio é x ao cubo. X ao cubo menos 8 é x menos 2 multiplicado por alguma coisa. Isso aqui, m de x. Tá? Então, para descobrir quem é essa coisa, de novo, o que eu preciso fazer é uma divisão de polinômios. Eu vou pegar x ao cubo menos 8 e vou dividir por x menos 2. Se eu peguei corretamente a raiz, essa divisão vai dar exata. Tá? Resto 0. Então, como é que eu faço a divisão de polinômios? Eu pego o termo líder aqui, divido pelo termo líder desse outro. Então, x ao cubo dividido por x vai me dar x ao quadrado. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2 dá menos 2x ao quadrado. Subtraio essas coisas. O x ao cubo se cancela. E eu vou ficar com 2x2 menos 8. De novo, divido o termo líder pelo termo líder de x menos 2. Então, 2x2 dividido por x vai me dar 2x. E agora eu faço a multiplicação do 2x por x menos 2. Então, vai ficar 2x2 menos 4x. Subtraio. O 2x2 cancela. Eu vou ficar com 4x menos 8. Fazendo a divisão de 4x por x, fica 4. 4, quando eu multiplico por x, dá 4x. 4 multiplicado por menos 2 dá menos 8. Quando eu subtraio, isso dá 0. Então, x ao cubo menos 8. X ao cubo menos 8 é um polinômio de grau 3, mas aí ele se escreve como x menos 2, que é um termo linear, multiplicado por x ao quadrado mais 2x mais 4. E essa é a fatoração possível, tá? Então você tem um termo linear e um termo quadrático aqui. Não é mais possível fatorar o x ao quadrado mais 2x mais 4, porque isso aí não tem raiz, tá certo? Então, guardem esses dois resultados, pensem bem sobre eles, e na próxima aula a gente vai usar isso propriamente para encontrar integrais, ok? Um abraço.